Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então, irmãos, para o texto do tema dessa campanha, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Glória a Jesus. Minha esposa mandou um abraço, a paz para os irmãos. Ela está um pouco debilitada, irmãos. Espera uma inchada. Ela tem que tomar um remédio assim, porque esse remédio só com receita médica pode comprar. Né? E ela facilitou a dor mole, a remédio, então ela já está 3 dias sem esse remédio, já precisa de urgência. Então ela não veio porque a espera está muito inchada e ela tem muita dificuldade em inchar e andar. Mas ela, quando a paz do Senhor para os irmãos, né? Não esqueçam dela também nas orações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a graça? Amém. É um texto, né, irmãos, que bem sugestivo, um texto que também é bem impactante. Esse texto onde o apóstolo Paulo, irmãos, ele ainda quando ele estava, né, em Corinto, que ele escreve essa carta, essa epístola aos romanos, e essa carta é endereçada, né, irmãos, à igreja, pela uma mulher chamada Fébia, também mulher de Deus, aonde o apóstolo Paulo, irmãos, creio eu que, chegando a ele, irmãos, a verdade do que estava acontecendo na igreja de Roma, chegando a ele os fatos que estavam ocorrendo, porque até no capítulo 11, a gente vai ver ele falando da graça salvadora, irmão, providenciada por Deus aos homens. Mas aqui, a partir deste capítulo, ele vai iniciar um requerendo, né, irmãos? Ou seja, uma resposta ante tudo aquilo que Deus ele faz por mim e por você. Então nós vamos ver aqui, quando ele fala rogo-vos, pois. A palavra rogo aqui nós entendemos, irmãos, que é uma expressão, né, irmão, de súplica. É uma expressão de grito, né, irmãos? Quando ele vai gritar, né, irmãos? Porque às vezes o grito, irmão, ele chama a atenção, né? Se você falar calmamente, não desperta muito, né, irmão, a atenção. Mas quando você grita, alguém vai olhar. Alguém vai olhar, tem alguém gritando, né? Alguma coisa está acontecendo. Então Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele, quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo, ele está se expressando, ele está suplicando aos romanos, a igreja de Roma. Ele está gritando para a igreja de Roma, né? E quando ele grita, irmãos, é um grito que não é um grito simplesmente que sai da boca, mas que vem da alma dele, né? Porque nós sabemos que Paulo foi um homem, né, irmãos, um apóstolo muito zeloso pela obra do Senhor, né? E muito trabalho ele teve também. Foi o apóstolo levantado para pregar para os gentios, um apóstolo que sofreu muito também, né, irmãos? Certo que ele também foi decapitado, morreu, acho que ele na prisão, mas ele não deixou de anunciar, ele não deixou de pregar a verdade para a igreja de Roma. Eu estava lendo esses dias aí, pesquisando, e eu vi algo muito interessante, irmãos, de alguém que é estudioso, estuda a palavra de Deus, uns teólogos, que ali existia em Roma um grupo de homens religiosos, adeptos a outros deuses, e também alguns filósofos. Eu fiz essa menção lá na igreja na quinta-feira,
chamado Gnoses, esse grupo. Eles tinham uma ideia, né, de que só quem pecava era o corpo, a alma e o espírito não. Né? Então eu acho que por esse motivo que eu vejo que quando Paulo fica sabendo dessa heresia que estava penetrando na igreja de Roma, ele vai então escrever para a igreja e vai dizer: rogo-vos, pois irmãos, eu estou suplicando a vocês, eu estou pedindo a vocês que atentamente, né, entendam a verdadeira palavra que vai conduzir, né, a vida eterna. Aleluia! Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, desta forma, quando ele fala, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Porque, irmão, se não fosse a compaixão de Deus, não existiria evangelho no mundo há muito tempo. Né? É a compaixão dele, é a misericórdia dele que nós estamos aqui. Se não fosse, irmãos, não existiria mais este mundo. Assim como outrora, lá no passado, irmãos, antes do Senhor destruir a terra com água, né, salvando somente uma família essa na qual nós também somos descendentes, né? Não é? Então nós vamos ver aqui, irmãos, quando o apóstolo fala dessa forma, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, ele aqui, ele está falando como se ele dissesse assim, ó, o que eu vou dizer é tão importante que vocês precisarão dormir, vocês precisarão acordar, andar, né? Mas primeiro, precisamente precisa, né, observar as suas vidas. Ele está dizendo assim desta forma, para a igreja de Roma, e também para nós nos dias de quase, irmãos. Tudo que ficou escrito, tudo que foi relatado na palavra do Senhor também serve para nós, né? Neste mundo que nós estamos vivendo. Aonde ele vai dizer assim, né? Apresentei o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, né? Nós vamos observar que no sistema de adoração do Antigo Testamento apresentava-se um animal, aquela pessoa que ia oferecer pelo seu pecado, apresentava-se um animal, aonde o sacerdote, ele imolava o animal, o matava e apresentava o seu corpo em cima do altar, porque teria que ter materialidade, irmãos. O sacrifício, se não apresentasse o animal, que o sangue dele era o que ia purificar o pecado daquele que levou o animal, né? Então era dessa forma. Se não tivesse ali a materialidade, o corpo presente, o sacrifício também não valia. Por isso nós vamos observar e ver que Jesus também foi a mesma coisa. Quando ele foi crucificado e quando ele morreu, ele derramou seu sangue por nós, o corpo dele também ficou ali, sendo representado, né, naquela cruz de Calvário, ali pendurado. Então naquela época era assim que acontecia. Mas depois da morte do Senhor Jesus, graças a Deus por isso, louvamos o nome do Senhor por este motivo, nós não precisamos mais de oferecer animais, mas sim oferecer o nosso corpo, que é vivo, irmãos. Não precisamos mais, irmãos, de imolar nenhum animal, matar. Paulo está dizendo aqui, apresentar, rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis o nosso corpo. É nós agora que nos apresentamos diante do altar do Senhor. É nós que nos chegamos a Deus. E Deus, Senhor, eu pequei, eu errei. O Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, irmão, quando nós aceitamos que erramos, reconhecemos o nosso erro e pedimos ao Pai, no nome de Jesus, Ele ouve. Porque nós temos um advogado hoje no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo sentado à destra do Pai. E quando a gente ora ao Senhor, o Pai vai olhar para o Filho que esteve aqui, irmãos. Vai olhar para o Filho com as suas mãos marcadas, irmão, seus pés
foram furados com cravos. Ele sabe que foi um sacrifício, irmãos, que o Filho fez para nos resgatar. Mas é preciso que nós venhamos entender, precisamos compreender, irmãos, que o sacrifício hoje somos nós, né? Apresentar diante do Senhor. Então nós vamos ver que o animal imolado era colocado sobre o altar, e era necessário para demonstrar sua maturidade do animal que era, né, ofertado naquele lugar, né? Eu já falei que o Senhor, ele entregou o seu próprio corpo, que era a carne, o sangue, irmãos, ali na cruz. Se ele não tivesse entregado o corpo, o sangue, em vão seria o sacrifício dele, né? Mas ele foi perfeito, para que também nós pudéssemos, hoje, graças a Deus, irmão, temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo poderia, irmão, ter dito ali, né? Ofereça seu ser ou seu coração, né? Por ele fala assim, para a igreja, ele disse, nosso corpo vivo e santo. Quando ele fala desta forma, que ele poderia oferecer, né, só o seu corpo, ele está tentando mostrar para a igreja, irmãos, que aqueles que estavam ouvindo ali, de falácias, era heresia. E o que mais se prega hoje nas igrejas é isso, irmãos. É heresias, é palavras para, né, amaciar o ego daqueles que são pecadores, para ficar satisfeito, porque eu não caio certo, né? Então Paulo aqui vai falar com firmeza, ele vai falar, irmãos, com autoridade que ele tinha da parte de Deus, né, naquele momento que ele estava ali. Pois não adianta eu dizer no Espírito que sirvo a Deus, mas na vida eu determino como as coisas devem acontecer. Tem muita gente assim dessa forma. Ele quer determinar como é que ele quer viver. E não é bem assim que o apóstolo está dizendo aqui. Quando é um corpo apresentado em sacrifício vivo, santo, ele tem que ser agradável também para agradar a Deus. E quantos às vezes estão na caminhada achando que vai para o céu e não vai. Então, todos os dias, todo momento é hora de nós refletirmos, né, e de voltarmos lá atrás, onde nós caímos. Daí para frente, começar tudo de novo. Porque o Senhor, irmãos, o amor de nosso Deus, ele é tão profundo, um amor incondicional. Se fosse olhar para os nossos pecados que nós fizemos, que nós cometemos, como já falei, irmãos, isso já está muito tempo. Mas quando nós oramos, quando nós dobramos o joelho, quando nós oramos, pedir perdão, na mesma hora ele é perdoado. Tem pessoas que se remoem com pecados passados, constantemente pedindo perdão, mas no pensamento dele está naquele pecado que ele cometeu. Se for um pecado que é preciso, irmãos, confessar aos seus líderes, tem que ser feito isso. Mas tem pecado que é um pecado que a pessoa pega no dia a dia, irmãos. Se for um pecado que a pessoa está em pecado que precisa confessar, aí sim, Deus não perdoa ele. Mas se for um pecado que a gente está acostumado a pegar no pensamento, no olhar, ele vai perdoar. Porque a palavra do Senhor diz que dos nossos pecados passados ele não se lembra mais. Então, ele não se lembra mais, mas também não devemos pecar mais, né? Quando Jesus começou a escrever no chão, quando tentaram ele, quando levaram diante dele aquela mulher pecadora, adúltera, que pela lei deveria ser planejada, ele começou a escrever no chão, e ele disse para os acusadores: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E era uma multidão, irmãos, estava ali. Multidão. Ele aguardou, continuou de cabeça baixa, escrevendo. Quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém. Aí ele falou: cadê seus acusadores? Porque
todo mundo tem pecado, irmãos. Todo mundo tem. Se a gente for ficar olhando para o defeito do irmão do lado, nós esquecemos de nós. Aí ele falou para aquela mulher, olha, eles não te julgaram, nem eu também te julgo. Vá e não peques mais. Sempre ele falava assim, irmãos. Vá e não peques mais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, o vosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É se apresentar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui esta noite para adorar o Senhor. Nós viemos aqui com um propósito. Não viemos aqui por simplesmente porque tem um irmão que eu gosto, né? A irmã, né, que simpatiza, né? Porque nós vamos oferecer o nosso culto nacional, o nosso devocional para Ele. É assim que a igreja deve proceder e continuar, né, irmãos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo? O que o mundo está fazendo, você não pode se conformar com ele. Você não pode se tornar um dos tais no mundo, porque se nós já somos, né, se nós já nos apresentamos com o nosso corpo, um sacrifício vivo, nós não pertencemos mais a este mundo. Esse mundo de lama, né, irmão, de sujeira, de podridão, nós já não pertencemos, apesar de ainda estarmos aqui. Mas se nós morremos com Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e tudo na nossa vida se fez novo. Quando nós olhamos para alguma coisa no mundo, nós devemos pedir misericórdia. Então, irmão, eu vi aqui uma coisa interessante, uma fala de um pastor, onde ele trouxe assim uma metáfora, né, falando sobre a garça. Aonde que a garça vive? Mariscando. Ela vive na lama. Né? Ela vive na lama mariscando, né? Se alimentando ali daquelas coisas que ele tem na lama. Mas os irmãos já viram as penas dela suja? As penas dela estão sempre branquinhas, né? Aí o que eu tiro para minha lição, para a minha vida? Que nós estamos nesse mundo, nós não podemos nos sujar, né, com as coisas do mundo. Mas devemos ser como um espelho que reflete a imagem de Jesus. Devemos ser como o sal da terra, né, irmão? Sal que tempera, que dá sabor, né, no alimento. E ele, insosso, não sai, o alimento não presta, não tem gosto, não. E salgado também, muito menos, tem que jogar tudo fora. Então o Senhor vai dizer desta forma, que nós somos como a luz do mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós o brilho do Espírito Santo. Tá? Quando nós passamos, eles têm que olhar e ver que ali vai um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Até nas suas vestimentas tem pessoas que não se conhecem, irmão, e sabem quando você vê que é uma pessoa de Deus ou uma pessoa que não é. Até nas vestimentas. Então a gente vai aprender com o apóstolo Paulo aqui que não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, né, irmão, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos sentir, irmãos, essas experiências? Fazendo tudo isso que o Paulo vai apresentando aqui. O apóstolo Paulo está nos exortando a nós fazermos. Né? A lagarta é simplesmente a lagarta, né? Antes dela entrar naquele processo, no casulo, e ela anda pelas folhas, come as folhas, anda pelo chão, né? Mas quando ela vai para o casulo, ela tem um período de processo, onde em determinado momento aquele casulo vai se romper e dali vai sair uma linda borboleta, né? Então ela sai dali voando, e aonde é que ela vai ficar com as borboletas? Ela não está mais com a lagarta andando pelo meio da sujeira, né, irmãos? Ela está nas flores, né, ali se deliciando com aquilo que as flores produzem para ela. Assim é a nossa vida também, irmãos.
Nós outrora estávamos sujos, éramos pecadores. Jesus Cristo, meu irmão, Ele nos resgatou, Ele fez aquilo que nós não merecíamos, né? Mas Ele, diante do Pai, quando o pecado entrou na vida do homem e ele foi expulso do jardim, que perdeu, né, aquela liberdade e oportunidade de estar todos os dias na presença do Senhor. Então Deus agora vai providenciar, né? Ele já tem um segundo plano, tem que providenciar, que enviaria alguém para nós tivéssemos novamente de nos aproximarmos da presença do Senhor. Eu, às vezes, quando eu estava orando, irmãos, até para orar tem hora que a gente ora errado, sabia? Eu, quando estava orando, eu orava ao Senhor assim, pedindo misericórdia, me colocando os meus cabelos dos pés do Senhor. Depois eu pensei bem e falei assim, acho que eu estou orando errado. Eu tenho que orar entrando no Santo dos Santos. Por quê, irmãos? O próprio Deus, quando Jesus morreu, que Ele se rendeu e entregou o Espírito dele ao Pai, a palavra nos diz o quê? Que o véu rasgou-se de cima para baixo. O Santo dos Santos agora está aberto para todo aquele, irmãos, que aceitou Jesus, para todo aquele, irmão, que crê no Senhor. Então, quando nós oramos agora, temos que orar e entrar no Santo dos Santos. Não é nos sentir muito diminuído, não, irmãos. Porque se não fosse isso, o templo, o véu estaria fechado até hoje. O Senhor abriu para nós. Nós temos a liberdade de chegar diante dele. Não precisamos ter mais medo, mas precisamos chegar conscientes. Nós temos condições de entrar no Santo dos Santos. Não é assim? Então Paulo aqui ele vai dizer dessa forma, né, irmãos? Quando ele vai dizer, né, irmãos? Aleluia. Quando ele vai pedir para ele se apresentar, né, como seu sacrifício vivo, e também não se conformar com este mundo. E não podemos vê-lo. Não podemos. Tem dia que eu estou no meu serviço, pessoas que sabem que nós somos cristãos, às vezes a gente faz umas perguntas, para ver qual é a nossa reação. Hoje teve uma pessoa que falou comigo assim, eu sempre dou dízimo, dou oferta para minha esposa, que é cristã, levar para a igreja. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Ele falou assim, Fulano, eu vou te fazer uma pergunta. Isso aí vai me levar diante de Deus eu ter uma justificativa por eu estar ofertando? Deus não falou, não. Que é isso? Não. Dízimo de oferta não compra salvação. Vem para ele. A salvação é de graça e ela é dada para aquele que quer. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não é dinheiro que vai comprar o direito de escolher. Ah, você foi muito bonzinho? Não. Tem que abandonar este mundo. Tem que abandonar o mundo. Jesus disse para aqueles seus discípulos, olha, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu falei, Deus me usou naquele momento, que eu falei tudo isso para ele, assim, mas é muito difícil para a igreja. Ir para a igreja, a gente fica preso. Eu falei, você está enganado, rapaz. A igreja não, você ir para a igreja, você não fica preso. Nós somos livres porque o Senhor já nos comprou para que nós sejamos livres, rapaz. Quem está preso é quem está no mundo, rapaz. Tudo que você faz, você tem que ter dinheiro. Você quer beber, você tem que ter dinheiro. Você quer fumar, você tem que ter dinheiro. Se você quer usar droga, você tem que ter dinheiro. Isso aí é por acaso a liberdade? Aí ele ficou assim, falou assim, rapaz, você pegou pesado? Não, rapaz. Por que você não falou uma coisa que eu amasse essa? Não, eu falei, se eu faço para você, eu estaria sendo mentiroso.
Eu, como cristão, não posso falar, eu só tenho que falar a verdade. Se eu quiser aceitar Jesus aqui agora, eu vou orar por você e vou mandar você procurar a igreja perto da sua casa. Não, por quê? E você não ia convidar para a sua igreja? Eu falei, depende. Onde você mora? Está uma você não mora. Quantas igrejas tem perto da sua casa? Tem 3. Qual delas a sua esposa frequenta? Uma se aceita, então você ia com ela para a igreja. Que pensa que seria a sua vida com ela? Eu não iria. Mas se eu quisesse ir para a tua igreja, seria bem-vindo. Então, irmãos, é isso aí, né? Que é não se conformar com o mundo. A gente tem sempre uma resposta para aquelas pessoas que às vezes querem até nos testar, né? E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, que Ele sempre nos dá uma palavra. Ele começou a falar a respeito de um fato que até eu mesmo já preguei na igreja, eu já falei, não sei se eu já falei aqui, a respeito da crucificação de Jesus, quando aquele soldado furou o lado do Senhor, no lado direito dele, e dali saiu sangue. O resto que tinha dentro dele, e saiu também água. Não sei se eu falei isso hoje aqui, não lembro. E aquele soldado que feriu o Senhor, tem estudiosos que diz que saiu aquele sangue, aquela água, caiu no rosto daquele soldado. E aquele soldado tinha um problema de visão, problema ocular. Ele ficou curado naquela hora. Entendeu? Ele ficou curado naquela hora. E então ele foi um dos que também saiu pregoando a palavra. Então nós vemos que depois de Jesus morto, ele ainda fez milagre, né? Na vida daquele homem que estava ali. E isso aí, né? E eu acredito que eu observo que pode ser, que seja verdade. Então, aí ele me fez essa pergunta hoje novamente. Alguém me contou, eu te contei sobre isso. Mas como você tem certeza disso? Eu falei, porque Jesus é misericordioso. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a água que saiu dele é a água viva que jorra para a eternidade das nossas vidas. Então, irmãos, aí ele falou assim, mas ele ficou, eu falei, agora é você pensar, agora é você tomar uma decisão do que você quer na tua vida. Porque ouvir a palavra você já ouviu, o que você queria ouvir você já ouviu, né? Então, agora a decisão é com você, aceitar Jesus. É o Espírito Santo, né, irmãos, que faz a obra. É Ele, né, que trabalha, né, na vida das pessoas. Nós pregamos a palavra, mas quem vai convertendo somos nós, né? É o Espírito Santo. Porque às vezes tem pessoas que quando ele fala assim, por que você não convidou a pessoa para a sua igreja? Eu falei, porque, rapaz, às vezes é um sacrifício todo que você vai fazer. Se você realmente quer aceitar Jesus, procura a igreja para a tua casa. Caminha com a tua esposa. Tem tantos anos que ela já tem mais de 30 anos no Evangelho, caminha com ela. Não é isso? Não é você ficar num lugar, ela ficar no outro. Aí eu falei, que felicidade, que maravilha, né? Ela iria crer, saber que o esposo se converteu. Então, é dessa forma que às vezes eles querem, às vezes, nos... Eu vou dizer o seguinte, irmãos. Se a pessoa me faz uma pergunta, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Se eu souber a resposta, estou agora. Porque nem tudo a gente sabe, irmãos. Nem tudo nós sabemos. Se eu souber agora, a resposta eu te dou. Mas se eu souber, eu vou pesquisar, depois eu te falo. Tá bom? Eu sempre dou essa resposta para a pessoa. Tem pessoas que querem você está, né? A pessoa, se nós não estamos, né, diante do Senhor, com esse corpo vivo em sacrifício, você já pensou, irmãos, se nós tivéssemos sempre nos conformando com tudo que acontece no mundo? Que resposta daríamos para aqueles que nos fazem perguntas? Passaríamos vergonha? O inimigo, né, irmãos, é que dá risada na nossa cara. Ele, né, que ia, mas graças a Deus nós somos justificados, irmãos. Nós somos justificados por aqueles que nos comprou com alto preço, que pagou, irmãos, com teu sangue, a minha dívida, a dívida de cada um. Aqui nesta noite se faz presente, e toda a igreja no mundo afora, irmãos. A dívida que nós não teremos condições de pagar. No passado, alguns homens riquíssimos compravam os seus edutos, né, de salvação. Quando falava-se com eles
Eles apresentavam que eu sou salvo, eu comprei no grupo de salvação. Eles faziam assim, no passado. Mas é só o sangue de Jesus que compra. É só Ele que paga a dívida que nós nunca poderemos pagar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a nossa meditação, para o nosso coração. E que Deus nos abençoe poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a palavra do pastor Guilherme. Jesus. Segundo o entendimento de muitos de nós, teólogos, a igreja nasce exatamente naquele momento. Porque aquele momento que aquele soldado furou o lado de Jesus foi o que externou no mundo espiritual que Jesus estava, glória a Deus, dando tudo, ou todo o seu ser, a favor da humanidade corrompida. É por isso que nós podemos nos reunir. É por isso que nós podemos, tomar posse daquilo que Jesus conquistou a favor de nossas vidas. Queridos, estamos chegando no final do nosso culto. Sou grato a Deus pela vida de cada um que se fez presente. Quero agradecer o nosso irmão Edson com a sua família. São muito bem-vindos no nosso meio. O povo de Deus anda apático. Isso qualquer congregação que nós formos, Culto de domingo ainda nem mais um bocado de gente. Dia de semana o povo não quer saber muito não. Mas nós continuamos pregando essa doutrina. Lemos em Ezequiel. Deus dando a ordem para o profeta. Vá e prega. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Vamos continuar pregando. E aí, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus amados, na próxima quinta-feira estaremos lá na congregação do Vista Alegre. Teremos ali um culto com este tema, mas também com o nosso desejo de glorificar a Deus em ações de graças pela vida da nossa irmã Eloísa. Está completando 15 anos. Que idade bonita, E nós, então, desejamos estar ali. Cada um de nós possa estar ali com esta convidada, nossa convidada especial para estarmos ali. Vamos estar fazendo este culto na direção da mocidade. Vamos fazer este culto no salão principal. É pré-inauguração, não é inauguração ainda. Combinei com o pastor
Walter, que é o dirigente da igreja, que nós vamos usar aquele salão por enquanto, nas festividades. O dia a dia nós vamos continuar no salão pequeno, porque nós somos poucos, então fica mais acolhedor. Mas cada vez que tiver uma festividade, nós subimos, transferimos a igreja para o templo de cima, e a igreja somos nós. Mas pode ter certeza que ainda faltando pequenas coisas, mas já vai estar muito bonito. Aleluia. Essa semana já conseguimos acabar de revestir a rampa. Amanhã, em nome de Jesus, o forro fica no lugar. Eu creio em nome de Jesus, meus irmãos. E vai ser festa lá no Vista Alegre. E vai ser festa no céu. Aleluia. Na sexta-feira nós estaremos sempre 2. No sábado a gente descansa e domingo a gente começa de novo. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Vamos estar orando e recebendo a bênção através do pastor Sebastião. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, sob o nome santo e precioso de Jesus, rendemos graças a Ti, Pai amado, pela vida da Tua igreja, aqui reunida e reunida em centenas de milhares de lugares, Pai amado. Continue, Deus querido, sendo absoluto na vida da Tua igreja. Continue falando conosco, continue ministrando em nós, para que nós possamos, transformados pelo Teu Santo Espírito, ser também testemunha de Ti, anunciando que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo. Leve-nos em segurança para os nossos lares e nos dê uma noite de sono tranquila, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na sua mão, posição de receber, com a sua cabeça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus repose sobre cada um de nós. Nós dizemos: Amém.